Última aula de conjunto, hein? Nós vamos falar sobre quando a gente utiliza os intervalos, né? As operações com intervalo, né? Por exemplo, quando é que eu vou usar a interseção de intervalos? Por que que eu vou usar a interseção? Por que que eu vou usar união de intervalos? Em que situações isso ocorre, né? Exemplos reais, tá bom? E a última coisa tem a ver com intervalos, mas não operações. Eu já vou dar uma introdução no estudo do sinal, tá? Dá uma olhada aí, pergunta, estuda e vamos que vamos. Então, uma parte muito importante aqui, antes da gente encerrar o capítulo aqui de conjuntos, é essa parte de como identificar a operação a utilizar, porque a gente vai utilizar isso aqui várias e várias vezes ao longo do curso do primeiro ano, segundo ano ou terceiro ano. A gente vai lidar com várias inequações, tá? Inclusive no do segundo ano, a aula do segundo ano, semana que vem, é inequações, tá? Então a gente vai usar muito inequação. E a gente vai cair em vários intervalos, né? Em retas assim, e a gente vai ter que saber qual a operação que eu vou utilizar. Vou fazer interseção, vou fazer a união, eu tenho que fazer a diferença, o que que eu tenho que fazer, tá? Então, eu vou tentar mostrar aqui só em retas, tá? Então, vai acontecer o seguinte, que em algumas situações, algumas inequações, algumas funções, né? Elas têm o que a gente chama de condição de existência, tá? Que você, em alguns problemas, vai me ver escrever só CE. CE quer dizer condição de existência. Então, a condição de existência diz assim, olha, aqui só pode nesse intervalo, entendeu? Aqui essa função só pode nesse intervalo. Então, vamos dizer que a condição de existência diz o seguinte, ó, que na reta real só pode daqui para cá. A condição de existência diz que só pode daqui para cá. Às vezes incluindo ou não incluindo. Tá? Incluindo ou não incluindo o ponto aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Então vou colocar incluindo. Então a condição de existência diz o seguinte, que o x tem que ser maior ou igual a A, por exemplo. Entendeu? Bom, a condição de existência é algo que a gente verifica geralmente, tá? Geralmente, porque às vezes eu esqueço e vou verificar isso só no final, mas geralmente a condição de existência a gente verifica no começo do problema. Você fala, opa, peraí, aqui tem uma coisa que tem que ser condição de existência, entendeu? Às vezes a condição de existência diz assim, olha, o x tem que ser maior ou igual a A, mas tem que ser diferente de B, daí tem um buraquinho aqui aberto, aqui assim, ó, uma bolinha aberta bem aqui, ó. Tá? Então, daí ficaria assim, x maior que A e x diferente de B. Então, esse aqui seria o B, ó. Diferente, tá vendo? Como eu risquei já. Mas dá pra ver aqui, bolinha aberta, entenderam? Então, às vezes, a condição de existência é algo assim, ó. E vamos dizer que deu isso aqui. A condição deu isso. Beleza. Verifiquei a condição de existência. Daí eu vou lá no problema e vou resolver de acordo com as regrinhas que a gente sabe que tem que fazer, porque tem que fazer, que não pode, pode e tal, papá. E a solução deu isso aqui, ó. A solução deu isso aqui, ó, que pode daqui do C até aqui o B. Vamos dizer, daqui até aqui, pode isso aqui, ó. Pode não, né? A solução deu do C até o B. Entendeu? Então a condição de existência é isso aqui. Mas a solução prévia, né? Uma solução prévia, a solução 1, vamos dizer, que resolvendo lá, me deu isso aqui. E aí, que operação eu uso com a condição de existência e a solução prévia que eu descobri? Eu tenho que usar a interseção. Ou seja, a minha solução final, ela tem que estar dentro da solução prévia, mas tem que atender também a condição de existência. Então, a solução final, tá? A solução final, vamos chamar isso aqui de solução prévia, né? A solução final, ela tem que vir o quê? Ela tem que vir da solução prévia interseção com a condição de existência. Então, a condição de existência, ela sempre faz a solução prévia se submeter a ela. Ou seja, a solução prévia vai ter que
ter a interseção com a condição de existência. Tá? E nesse caso aqui, então, a interseção deu o quê? Do A até o B e não inclui o B. Primeiro porque não inclui aqui, segundo que não inclui aqui. Então, é isso aqui, ó. Ah, mas e esse resto da solução? Não, não entra. Mas por que deu aqui? Não, mas é que essa parte aqui, ela deu sem levar em consideração a condição de existência. Mas como a condição de existência proíbe que seja aqui, então tem que sair daqui. Entendeu? E aqui, né? E essa parte da condição de existência? Não, aqui diz que pode, mas fazendo lá matematicamente, algebricamente, você percebe que não condiz. Então, tem que ser a interseção. Entendeu? É assim que a gente faz, tá? É a solução prévia interseção com a condição de existência. Beleza? Tá. Outra situação que acontece também bastante quando a gente trabalha aqui com inequações, tá? Por exemplo, em módulo. Acontece muito com módulo. Módulo, tá? Por exemplo, quando a gente trabalha com módulo, o módulo ele tem comportamentos diferentes em intervalos diferentes. Então, por exemplo, assim, às vezes a gente fala assim, olha, o ponto crítico do módulo é o ponto B. Tá? O ponto crítico do módulo é o ponto B. Está aqui o ponto B. Tá? Aí a gente fala assim, olha, quando o x for maior do que B, a gente vai resolver assim. Então a gente faz assim, ó, para x maior, às vezes igual a B, a gente resolve assim, daí vai. Aí você resolve a equação. Só que quando o x para x menor do que B, a gente resolve de outro jeito. Entendeu? Módulo, acontece muito isso em módulo. Função modular. Então, quando o x for maior ou igual a B, a gente vai resolver desse jeito. Agora, quando o x for menor ou igual a B, daí a gente vai resolver desse jeito, porque acontece isso aqui. Beleza. Aí, nessa daqui, você chega à conclusão o quê? Nessa daqui, você chega à conclusão de que pode o x, tá? O x pode ser maior do que A. Certo? E nessa daqui, quando x é menor do que b, a gente chega à conclusão de que o x, né, o x que pode, ele tem que ser menor do que c. Certo? Então, veja só. Então, essa daqui, ó, x maior que a, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou representar aqui. E essa x menor que c, eu vou colocar aqui, tá? Então, o x maior que a, o a tá aqui, ó. O a tá aqui, ó. Esqueci, né? Aqui é x maior ou igual a b, e desse lado aqui é x menor que b, certo? Bom, essa daqui diz que o x tem que ser maior que o a, e o a tá aqui, ó. O a tá aqui, ó. E o c tá aqui, ó. O c tá aqui, ó. Tá? Então, essa daqui, ó, x maior que a, é isso aqui, ó. Tá? E essa daqui, x menor que c, é isso aqui, ó. Tá? Bom, agora eu vou até desenhar aqui, né, nessa daqui, vou até fazer de outra cor, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Vamos dizer que o x menor que b é isso aqui, ó. Certo? E o x maior ou igual a b é isso aqui, ó. É o que está em preto aqui, tá? Porque eu coloquei tudo na mesma reta. Certo? Bom, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar essa condição, aqui o x tem que ser maior ou igual a b. E a solução que me veio foi x maior que a. Então, para essas duas coisas aqui, eu vou ter que fazer uma interseção. Vou ter que fazer uma interseção aqui, ó. Tá? Então, nesse caso aqui, para esse caso aqui, deu o quê? Então, a interseção do x maior ou igual a b com isso daqui vai ser o quê? Ó? O b está dentro e o maior está dentro. Então, aqui vai ser o quê? B e x maior que b. Certo? Beleza? Certo. Agora, para essas duas, eu vou representar aqui, ó. Tá? Aqui diz que o x tem que ser o quê?
menor que B, é o vermelho, certo? Mas a solução que eu achei quando eu fiz o x menor que b foi que o x é menor que o c. Então também tem que fazer a interseção dessas duas aqui. Então, ó, x menor que b e menor que c, a interseção é o que está no vermelho e o que está nesse azul aqui. Então aqui tá. O b, não, mas o b não está no vermelho, ó, o b está no preto, o b não está no vermelho, o b tem que ser menor que b, o x tem que ser menor que b. Mas está aqui, não, mas aqui como não está no vermelho, não vai estar aqui. Então desse lado aqui vai estar assim, ó, aberto em B e tudo menor. Tá vendo? Isso daqui é o quê? Ó, vou deixar bem claro. O que é isso aqui? Isso daqui é x menor que B, interseção x menor que C. Tá vendo? É isso aqui, ó. Tá? X menor que B, que é o vermelho, só o vermelho, não inclui o B. Interseção com x menor que c, também não inclui o c, tá aqui, ó. O que está igual nesses dois é só essa parte do vermelho, então coloquei aqui, ó. Essa é a solução, tá? Essa daqui, o que que é? Essa daqui é a interseção do x maior ou igual a b, interseção com x maior que a, tá? Essas duas aqui, ó. Então, x maior ou igual a b, que é o que está em preto, interseção com a solução x maior que a. Deu o quê? Deu b, tá total. Certo? Só que olha só, a minha solução vai ser o que resultar disso ou o que resultar disso. Então, olha só que interessante, hein? Eu faço aqui, eu coloco uma condição. Quando x for maior ou igual a b, qual que é a solução? Daí eu vou lá e acho a solução. Aí eu faço a interseção dessas duas aqui e deu isso aqui. Aí eu falo, mas o x também pode ser menor que b. Quando o x for menor que b, daí vai alterar a coisa. Aí eu acho a solução e acho isso aqui. Faço a interseção dessas duas e deu o quê? Deu x menor que b e menor que c. Isso aqui. Certo? X menor que b e menor que c. Só que o que satisfaz a inequação vai ser o que resultou disso e o que resultou disso. Então, agora, nós fazemos o que aqui? A união. Entendeu? Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de solução 1 e esse aqui de solução 2. E esse daqui de baixo vai ter que ser o quê? Solução 1, união com solução 2. Porque elas não são uma elimina a outra, não. Isso daqui vai me dar uma solução, que vai satisfazer a inequação, por exemplo. E isso aqui vai me dar uma solução também, que também vai satisfazer a inequação. Certo? Bom, então o que é que satisfaz a inequação? A solução 1 e também a solução 2. As duas coisas satisfazem a inequação. Então eu vou resolver isso como? Vou fazer a solução 1 união com a solução 2. Aí quando, né? Então isso daqui, ó, isso daqui é o que eu chamei de solução 1, né? Solução 1. E isso daqui é o que eu chamei de solução 2. Certo? Então agora eu vou fazer a união desse com esse. Aí você fala, bom, então aqui vai entrar o que está na solução 1 ou na solução 2. Aí você pergunta, esse trecho daqui até aqui está na solução 1? Não, mas está na solução 2, tá? Então entra. Beleza. O B está na solução 1? Tá. Ou na solução 2? Não. Então, como está na solução 1, entra também. Entrou. Beleza, nem vou fazer aqui. E essa parte aqui maior que B tem que estar na solução 1 ou na solução 2. Está na solução 1? Tá. Está na solução 2? Não. Mas como está na 1, então entra também. Aí você fala, ué, mas deu tudo? Exatamente. Aqui a solução, no caso, deu os reais. Entenderam o que eu quero dizer? Então, nesse tipo de problema que acontece muito com o módulo, tá? Eu vou avaliar o módulo de duas formas. Eu vou avaliar primeiro o módulo quando o x for maior ou igual a um valor crítico lá b, tá? Esse aqui é um valor crítico que a equação ou a inequação do módulo eu tenho que avaliar, tá? Então, maior ou igual a b, beleza. Aí eu faço lá a solução e chego a um resultado que é x maior ou igual a zero, maior ou igual a a. E daí eu faço a interseção desses dois e obtenho a solução 1. Tá aqui, ó. X maior ou igual a b, interseção com x maior ou igual a a. Aí acha a solução 1. Mas eu também tenho que analisar quando o x for menor que b. Aí, quando o x for menor que b, eu faço lá, resolvo a inequação e chego à conclusão que o x tem que ser o quê? Menor que c.
Então, eu vou fazer a interseção, a solução 2 vai vir da interseção do que eu restringi, dá uma restrição, isso aqui a gente chama de restrição, da restrição com a solução prévia, né? Então, a restrição com a solução, a interseção, deu isso aqui. Bom, o que satisfaz é a solução 1 e a solução 2 satisfazem. As duas satisfazem. Então, já que as duas satisfazem, a solução final vai ser o quê? A união do que satisfez aqui na solução 1 com o que satisfez na solução 2, é a união. E daí, no caso aqui, deu tudo, entendeu? Isso aqui é só um exemplo. Entenderam? Então, basicamente, é isso que a gente vai resolver, tá? Revisando. Primeiro é condição de existência. Tem algumas questões que tem condição de existência. Aí, beleza, você faz a condição de existência primeiro e daí você faz a solução prévia da equação. Submete a solução prévia à condição de existência. Como? Através da interseção. Tá? Através da interseção. E daí vai aqui. Certo? E a outra possibilidade é quando eu tenho que analisar o meu problema de duas formas, tá? Com uma restrição ou na outra restrição. Então, na primeira restrição deu essa solução. Faço a restrição, interseção com a solução. E dá uma solução 1. Aí eu faço a outra restrição com a solução gerada. Aí faço a interseção e deu a solução 2. O que satisfaz é a solução 1 e a solução 2. Não ao mesmo tempo, mas as duas satisfazem. Então eu vou fazer a união dos dois conjuntos. A união desse com esse e dá isso aqui. Beleza? Basicamente isso aqui. Tá? É basicamente isso aqui que a gente vai ver. Beleza? Agora vamos analisar uma outra coisa. Outro momento que a gente usa muito o intervalo é quando a gente faz o estudo do sinal da função. Tá? O estudo do sinal da função. Então, vou dar uma ideia. Vamos dizer que a gente tem 3 funções, tá? E os gráficos delas são assim, ó. Os gráficos são assim, ó. Uma delas, o gráfico é... Aqui está o 0 e aqui está o meio. E o gráfico é uma parábola que vem aqui, cruza aqui e vai embora. Certo? Uma outra função, tá? O gráfico é assim, ó. Aqui está o eixo, tá? Aí aqui está o menos 1, aqui está o meio, e tem mais um ponto aqui que eu vou chamar, que é o ponto 4, tá? É o ponto 4. Isso aí, tá? E essa função, ela faz isso aqui, ó, ela faz esse comportamento, ela vem de baixo, sobe, aí faz uma curvatura aqui, desce, passa no meio, faz outra curvatura, sobe e vai embora. Certo? E eu ainda tenho também um outro desenho, um outro gráfico, tá? Em que eu vou ter aqui o ponto menos 2, aqui a origem 0, né? E eu vou ter aqui o ponto 4 também, ó. Aqui o ponto 4, tá? E ela vai vir de cima, vai fazer uma curvatura aqui embaixo, vai cruzar aqui no 0, vai fazer uma curvatura lá em cima, vai cruzar aqui no 4 e vai embora. Certo? São 3 gráficos. E eu tenho que fazer o estudo do sinal de cada um deles. Por quê? Porque essas três funções, vou chamar essa aqui de f de x, essa daqui de g de x, tá? Um g de x, e essa daqui um h de x. E essas 3 funções, por exemplo, elas aparecem se multiplicando. Elas aparecem se multiplicando e dividindo. Por exemplo, assim, ó, f de x vezes g de x dividido por h de x, tá? Isso daqui é uma inequação, por exemplo, pode estar escrito assim, que isso daqui tem que ser o quê? Maior que 0 ou menor que 0, alguma coisa assim, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o estudo do sinal de cada uma delas e vou multiplicar os sinais, porque olha só, quando essa daqui for mais, essa daqui for menos e essa aqui for menos, vai ficar o quê? Mais vezes menos, menos. E menos dividido por menos dá mais, entendeu? E daí se, isso aqui, por exemplo, então vai ser o quê? Maior que 0, porque deu mais, entendeu?
Agora, se essa daqui der menos, essa daqui der mais, e essa daqui der mais, daí vai ficar assim, ó, menos vezes mais, menos, menos dividido por mais dá menos. Então, se aconteceu o que está nesse último sinal que eu falei, então isso daqui vai ser o quê? Menor do que zero, porque vai ser negativo. O número negativo menos é menor do que zero. E o resultado positivo é o quê? Maior que zero, entendeu? Então, a gente vai ter que fazer esse tipo de estudo do sinal. E como é que a gente faz? Tá? A gente faz semelhante ao que a gente tem feito até agora. A gente coloca, representa em três retas, o estudo do sinal de cada uma daquelas ali. Tá? E a gente vai colocar todos esses pontos aqui onde os gráficos cruzam o eixo alinhados também, certo? Então, por exemplo, o ponto mais à esquerda aqui, quem que é? O menos 2. Ó. Então, aqui eu vou colocar a direção do menos 2, certo? O mais à direita é o quê? É o 4. Então, vou colocar aqui a direção do 4. Então, esse já foi e esse aqui já foi. Aí tem o 0 também, tá? Tem o meio, ó, o meio. Tem o meio, tem o 0 e tem o menos 1. Então, vou colocar aqui o menos 1, tá? O 0 e o meio. Não, mas tá errado, a distância daqui até aqui é só meia unidade, daqui até aqui é 3 meios e você fez a mesma... Não tem importância. Não, o que importa não é a distância, o que importa é que cada um esteja localizado da posição de menor valor até a posição de maior valor. O menos 2 é menor do que menos 1, que é menor do que 0, que é menor do que meio, que é menor do que 4. Isso que importa. Tá? Coloquei todas as posições. Então, nessa primeira aqui, eu vou representar o sinal da função f de x. É só, mas qual sinal? Não tem sinal nenhum, não. Tenta o seguinte, ó. Quando a função está para baixo do eixo x, né? O eixo x é esse aqui, ó. Quando a função está para baixo do eixo x, ela tem um valor o quê? Negativo. E quando está acima, ela tem um valor o quê? Positivo. Tá vendo aqui, ó? Positivo. Então, eu vou representar esse sinal mais e menos nessa reta aqui, justo nesse intervalo. Tá? Então, a função f de x, ó, o meio está aqui, certo? Então, quando o x estiver maior do que meio, a função vai ser o quê? Positivo. Então, está aqui o meio. Ó. Então, aqui, essa função f de x vai ser o quê? Positiva, positiva. Quando o x estiver entre 0 e meio, ó, o x, né? O valor do x estiver entre 0 e meio, a função vai ser o quê? Vai ser negativa, vai estar para baixo. Então, 0,5 está aqui, então ela vai ser negativa. Ó. Faço um sinalzinho. Coloca até para baixo, assim. Tá? Eu gosto de colocar assim, mais para cima e menos para baixo. Porque eu gosto. Aí aqui, ó, quando o valor de x for menor do que 0, ela vai ser toda positiva. Então aqui, ó, o 0 está aqui. Então aqui vai ser positivo, positivo, positivo. Pronto. Representei o sinal do f de x. Agora eu vou representar aqui o sinal do g de x, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, g de x. A g de x, ela é positiva quando for maior que 4, é negativa quando estiver entre meio e 4, ela é positiva novamente quando estiver entre menos 1,5 e ela é negativa novamente quando for menor que menos 1. Então é isso que eu vou marcar aqui, ó. Menor que menos 1, então ela é negativa, né? Ó, menos, menos. Entre o menos 1 e o meio, então menos 1,5, ela é positiva, ó. Mais, mais. Entre o meio e o 4, que está aqui, ela é o que? Negativa, ó, menos. E do 4 em diante, ela é positiva aqui, ó, mais. Pronto, representei. Entendeu? E a última é h de x, ó. Então, h de x, quando ela for maior que 4, ela é o que? Negativa, né? Quando for maior que 4, ela é negativa. Quando tiver entre 0 e 4, ela é o que? Positiva. Entre 0 e menos 2, ela é negativa. Calma aí, vou falar mais uma vez aqui para ficar claro. Entre o menos 2 e o 0, quem é que está entre o menos 2 e 0? O x. O x, eu estou analisando o x, o valor do x que gera na função o sinal. Então, o sinal da função é negativo, mas o x, ele está entre menos 2 e 0. Tá vendo aqui, ó? A função é negativa, mas o x é o que? É maior que 4. Maior que 4, o x é positivo, mas não me interessa o sinal do x. O x me interessa é o intervalo em que ele está e que gera o sinal na função.
Então, veja, nesse intervalo entre o 0 e o menos 2, o x faz a função ser o quê? Negativa. Certo? E o valor do x menor que meio faz a função ser o quê? Positiva. Porque ela está para cima do eixo. Entendeu? Muito cuidado. Eu estou falando do sinal de uma coisa, mas o intervalo é do x. Tá? Então tá aqui, ó. Então, quando o x for menor que 4, essa função h de x, essa aqui é o h de x, né? A função h de x é o quê? Negativa. Entre o 0 e 4, a função h de x é o quê? Positiva. Então, aqui, ó, 0 e 4, né? Então, positivo. Aí, o meio. Não, o meio é só a posição, porque esses aqui tem um meio, né? Ó, esses aqui, essas duas funções aqui tem meio. Mas essa não tem, então passa direto. É mais. Essa função entre o 0 e o menos 2 é negativa. Então, o 0 e menos 2 é negativo. Negativo e negativo. E quando for menor que menos 2, ela é o quê? Positivo. Tá entendendo? E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer o estudo do sinal dessa expressão que envolve o f de x, o g de x e o h de x. E daí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a multiplicação do sinal do f de x vezes o g de x e vezes o h de x. Aí você fala, não, mas o h de x está dividindo. Sim, só que o sinal, a multiplicação do sinal aqui do G e do H é a mesma coisa que a divisão. Então eu faço a multiplicação, eu chamo assim, tá? Então aqui, ó, vai ser o sinal de tudo. Isso aqui vai ser o quê? F de x vezes G de x dividido por H de x. E na mesma direção aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, meio e 4. Tá? Então vou começar da esquerda para a direita, ó. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Então aqui é menos. Ó. Certo? Vou colocar aqui, menos. Ó, mais vezes menos, menos. E menos vezes menos, mais. Opa, aqui é mais. Ó. A expressão toda. Mais vezes mais, mais. E mais vezes menos, menos. Opa, esse lado é menos. Menos vezes mais, menos. E menos vezes mais, menos. Opa, dá menos também aqui. Mais vezes menos, menos. E menos vezes mais, menos. Dá menos também. E mais vezes mais, mais. E mais vezes menos, menos. Oh, deu menos também. Ó. Só um intervalo é essa expressão toda deu positivo. No intervalo de menos 2 até o menos 1. Certo? Aí aqui, ó, 0, meio, 4. Só que eu nem preciso colocar porque maior que menos 1 é tudo negativo. Menor que menos 2 é tudo negativo. Só entre o menos 2 e o menos 1 que ela é positiva. Entendeu? Eu fiz o estudo do sinal dessa expressão. Eu fiz o estudo do sinal da primeira, da segunda, da terceira, representei o sinal de cada um e fiz a multiplicação dos sinais. E obtive o resultado final da expressão toda. Certo? Aí, se ele me pede qual que é o valor que a expressão, tá? Que f de x vezes g de x dividido por h de x é maior que zero. Bom, maior que zero, então é aqui, ó. Vai ser menos 2, menor do que x, menor do que menos 1. Maior que zero, nesse intervalo. Eu posso colocar isso aqui em forma de conjuntos, né? X pertencente aos reais, tal que isso aqui. Pronto, entendeu? E quando é que a expressão f de x vezes g de x dividido por h de x vai ser menor que zero? Daí eu falo, x pertencente aos reais, tal que, bom, onde é que ela é? Quando o x for menor do que menos 2, então x menor do que menos 2, ou, porque são intervalos distintos, ó, o menos está aqui ou está aqui. Não tem como estar nos dois intervalos ao mesmo tempo. Ou x maior que menos 1. Pronto, entendeu? É assim que a gente faz. É nessas situações que a gente vai utilizar bastante o intervalo. Quando é multiplicação de sinal, né? E o anterior que eu falei, que eu tenho lá condições de existências ou restrições e achar soluções, duas soluções que satisfazem, daí eu tenho que fazer a união das soluções, certo? E é isso aí. Por essa semana tá excelente, tá? O assunto de conjuntos nós encerramos hoje, falamos de operação de conjuntos, falamos de intervalos, falamos de conjuntos numéricos, falamos de uma série de coisas, tá bom? Então,
semana que vem é semana para fazer exercícios desse assunto, tá? Eu vou resolver a semana inteira eu vou resolver questões de conjuntos, questões que envolvem isso aqui, tá? E se vocês quiserem me pedir alguma coisa, dá uma olhada na descrição do vídeo aqui, tem meu Instagram, tem meu e-mail, vocês podem mandar uma imagem, podem mandar no Instagram, vocês podem mandar alguma coisa escrita, imagem, às vezes é difícil fazer, né? Você quer perguntar alguma coisa assim, você manda uma fotografia no Instagram, tá? Eu vou responder, eu vou ver, eu vou estar atento às mensagens de vocês para esclarecer todo esse assunto, tá bom? No mais, é isso aí, muito obrigado, se preparem que o próximo assunto do primeiro ano é funções, beleza? Curta o vídeo, compartilhe, chame mais gente para vir estudar aqui e tal, beleza? E esteja ligado na playlist aqui, né? Essa playlist aqui é a playlist das aulas do primeiro ano. É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.